Não, nada a ver. Nada, Muito pelo contrário, é nada. natural perguntar. Tem que perguntar. Não, e outra coisa, assim, é claro que a gente pode falar de coisas em tese, é claro que a gente Claro. pode fazer análises macro, mas não dá pra dizer assim, porra, o Supremo prendeu fulano, o que você acha disso? Aí é foda, não tem condição. Tá, bom, a verdade, então... E se eu te perguntasse o que aconteceu ali? Tu poderia me responder sem fazer nenhum tipo de juízo? Ou também não? Esse caso é muito específico, né? Complicado de falar. Tá bom. E o lance lá da parcialidade lá, cara? É algo que os juízes, em geral, buscam o tempo inteiro? Os juízes que vocês conhecem Isso e tal? daí, isso eu ensino pros meus alunos. O que acontece, né? Você É passa boa tanto essa batata, né? Pô, boa demais, cara. Maravilha. Você passa tanto tempo pesquisando e tá todo mundo concordando ali, ó. Não é tão bom bife. O bom demais. Lucas já tá quase no hambúrguer ali. Ah, garoto. É o seguinte, cara. Isso eu ensino pros meus alunos. O que eu percebi também, eu passei tanto tempo pesquisando e falando na academia, né? Academia não é academia de ginástica. Academia é a universidade, né? E também eu falei, cara, para realmente melhorar o sistema, é necessário... A gente estava falando isso lá embaixo, né? É necessário falar com os advogados e com os juízes. Por quê? Porque são 1,5 milhão de advogados. Cara, tem 1,5 milhão de advogados no Brasil. Você tem noção do que é isso? Porra, é advogado pra caralho. Não, é o mais do mundo. É É onde tem mais advogados no mundo. É no Brasil. São 1.100 e poucas faculdades de direito. Se você somar todas as universidades de direito do mundo, não dá o número de faculdades de direito no Brasil. Assim, posto isso. A gente também tem o maior número de dentistas do mundo. Mas são bons, né? Os advogados também são bons. Só que é muito. Entendeu? Não, são bons. Curtiu o ato falho. Vai lá. Não, ato falho, cara. As pessoas não têm obrigação de saber coisas que o sistema não ensina. Sim. Esse é meu ponto. E isso vale para todas as profissões. E vale para mim também. Só que assim, eu percebi, cara, que era muito importante falar com os advogados, porque eles fazem o sistema girar. Eles fazem a justiça, no fim, não são os juízes. É um conjunto de coisas, né? E eu falo isso muito para eles. Eu falo assim, olha, o juiz, e eu falo para os meus colegas também, o juiz nunca vai ser imparcial, porque o cérebro não é imparcial. Lembra do sistema 1? Você não vai se livrar dele. Então eu brinco o seguinte, a empatia é o que nos faz diferentes dos outros bichos. Mas a empatia, ela funciona igual um filme, e pra galera mais nova, que não conhece, recomendo. Woody Allen, puta diretor de cinema. Ele tem um filme famoso, pelo menos pra minha geração, que é uma geração já bastante antiga. Você tem quantos anos, cara? Eu tenho 45. Caô. Ué? Caralho, todo mundo que é mais velho que eu parece mais novo, cara. Eu tô de saco cheio disso. O Woody Allen, ele tem esse filme chamado Match Point, em que a metáfora é um jogo de tênis. É a metáfora. É um jogo de tênis em que a última bola, que é o match point, né? Que o cara pode ganhar ou perder. O sujeito bate na bola, a bola bate na fita da rede de tênis e sobe. Qual que é a única certeza que a gente tem? Que a porra da bola não vai ficar no meio vai cair em algum lugar. Essa é a imparcialidade do juiz. É a bola. Então a empatia, em algum momento, ela vai se degenerar em simpatia ou em antipatia. Não tem jeito. Por isso existe devido ao processo legal, por isso existem vários filtros, mas no fim do dia, o advogado também tem que sacar isso para traçar a melhor estratégia para ser mais efetivo na sua atuação. E se todo mundo tentar ser o mais efetivo possível, o sistema melhora, sabe? Então, o meu lance da imparcialidade é esse. Por isso que assim, eu acho razoável você ter o segundo grau, né, a decisão de segunda instância, principalmente para fins penais. E, claro, sempre resguardada a possibilidade de um juiz ou de uma juíza tomar uma decisão urgente. Aí é a urgência.
né, Lu, você tá na UTI do Poder Judiciário, assim. Ali é tudo muito quente, ali é tudo muito urgente. Na hora. Entende? Ali, se ela não toma uma decisão, pode morrer. Uma pessoa morre. Ela tava me falando, você nunca perdeu uma menina, né? Eu nunca perdi. Então, queria comentar um pouquinho sobre esse negócio da imparcialidade, porque chegam lá no juizado e acham que eu vou dar sempre razão para a mulher. Não é bem assim, tá? Existe a medida protetiva, que é um processo separado do processo principal, que vai apurar o crime que o sujeito, em tese, cometeu. Na medida protetiva, o que você tem? Você tem o depoimento da mulher. Você vai utilizar o depoimento da mulher como parâmetro para você ver se você tem que aplicar uma protetiva e qual protetiva você vai aplicar. Se ela requereu a aplicação de uma medida protetiva, qual ela requereu, se a que ela requereu é adequada. Existe um negócio chamado formulário de risco do CNJ. São várias questões que a mulher preenche. Se ele já agrediu anteriormente, se ele agrediu animais, se ele tem arma, se ele já usou a arma para ameaçar ela, se ele tem problema psiquiátrico, se ela tem problemas psiquiátricos. Então, eu vou utilizar aquilo que eu tenho ali, que é bem perfunctório, que é bem superficial, saca? Para ver se eu dou ou não a protetiva. Perfunctório é um sinônimo de superficial? Você, mais ou menos. Ela te xingou e você nem tá sabendo. Meu irmão, eu vou usar isso aí direto agora. Nossa, eu me policio para tentar não usar os termos mais difíceis, mas às vezes eu uso e tento consertar para que geral me entenda. Então, aí eu vou usar aquele depoimento da mulher. Superficial é o que eu tenho ali na hora. Beleza. Então, na dúvida, você dá a medida protetiva. Agora, você fez a instrução, você colheu a prova, você ouviu as testemunhas. Na dúvida, você vai condenar o cara? Jamais. Na dúvida, você vai absolver o cara. Por quê? Porque o juiz que está ali, e não obstante seja um juízo protetivo da mulher em situação de violência, o juiz é juiz de ambas as partes. Eu não posso partir do princípio que a mulher está ali inventando para ferrar a vida do cara. Eu não posso partir desse princípio. Existem casos assim? Sim, existem. E eu tenho o olho clínico para detectar isso. Eu estou ali para isso. Para condenar quem tem que ser condenado e absolver quem tem que ser absolvido. Então, na hora da sentença condenatória, é a imparcialidade. Ou seja, tem prova efetiva, segura que o cara cometeu o crime de lesão corporal, de ameaça, seja lá do que for. Se tem, ele vai ser condenado. Agora, se não tem, eu não tenho nenhum problema de colocar ele, deixar ele absolvido, porque, afinal de contas, eu não tenho prova contra ele. E é comum um lance desses caras serem absolvidos? É algo corriqueiro ou é mais raro? Não, às vezes, por exemplo, as lesões são mútuas. Às vezes, os caras se agrediram. Ela agrediu ele e ele agrediu ela também. Entendi. Como é que eu vou saber quem foi que começou e quem foi que agiu em legítima defesa? Certo? Por exemplo, se ela tem um laudo que está machucado e o cara apresenta o mesmo laudo, que ele também tem lesões contemporâneas, com nexo de causalidade ali do evento, cara, como é que eu vou saber? A não ser que tenha testemunha. E mesmo assim, a testemunha é difícil saber quem é, né? Então, nesses casos, a maioria das vezes acontece a absolvição. E existem os casos em que tudo não passa de uma criação, muitas vezes, da mulher para prejudicar o sujeito. E isso acontece, não são a maioria dos casos, eu não parto desses pressupostos. Na realidade, a mulher que está ali é uma mulher que efetivamente foi violentada, sofreu algum tipo de abuso, né? E a gente está ali para aplicar a pena em quem tem que ser condenado. Então, a imparcialidade vige, inclusive, no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como tem que existir em todos os juízos, né? Quando o Eric fala que todo mundo é humano, então, obviamente, você pode ter dentro de si, quem é que está com a razão, né? Isso aí você... olha, eu vou te falar, eu não tenho, assim, muito... Eu nunca fui para casa bolada de ter feito o que eu não devia ter feito, de ter absolvido alguém que tivesse que ser condenado ou condenado alguém que tivesse que ser absolvido. Eu faço isso de uma maneira muito tranquila. Até porque eu sei que se eu errar, os caras lá de cima vão corrigir, né? Entendi. Bom, faz sentido.
Bom, mas mesmo assim, tenho certeza que tu tenta não errar, né? Tento não errar. Eu faço de tudo para não errar. E você é treinado, né? Você acaba que você acaba tendo um olho clínico para isso, né? Então, a minha maneira de agir, até quando eu não tô julgando, é meio que questionando, né? Até o momento que a pessoa chega e fala assim: Lu, sou testemunha não. Às vezes com amigo, né? Você acaba usando esse tom. Na tua vida, tu acaba levando isso. De buscar a verdade, né? De buscar o que efetivamente aconteceu. Nem sempre isso é possível. Seria ótimo, é o mundo ideal, se toda vez eu conseguisse fazer isso. Mas a gente é treinado para pegar quem tá na mentira. Porra, parece maneiro mesmo. Eu tenho um manual de rodapé aí. Eu concordo e... assim, vou até dar um exemplo disso. Mas eu acho assim, de novo, acho que imparcialidade não existe e acho que a gente faz o melhor possível. Claro que quanto mais você treina, mais você se aproxima desse ideal. Mas ainda é um pote de ouro no final do arco-íris. Mas, indo ao encontro do que você falou, de fato, né? A gente é profissional do julgamento, né? Então, como é o juiz, o árbitro lá do Flamengo e Corinthians, que pra mim teve um pênalti do Flamengo, o juiz não deu. Assim, errou. Sei lá, pode acontecer. Para o Flamengo, no último Flamengo e Corinthians no Campeonato Brasileiro. Ah, tá. Para o Flamengo, não faz essa Eu nem cara. vi esse jogo, porque pra mim não tava porque valendo pra você nada. não importa, né? Pois é verdade. Eu, como tenho pra fazer... Eu não gosto do Corinthians, né? Então eu gosto de ver jogos pra torcer contra. Tem que torcer, né? Tem que ser parcial. Nessa hora. Mas, enfim, tem, Pra você ver como também o treinamento importa, né? Então, assim, vamos lá. Ponto. Premissa. Não existe ninguém imparcial porque o cérebro não é imparcial. Ainda assim, você vai jogar as regras do jogo e aquele resultado vai ser aceito porque a gente vive em sociedade. Esse é o esforço civilizatório. Estou usando a expressão direto, estou falando de propósito para que as pessoas gravem isso. Mas o treinamento ajuda. Eu vou dar um exemplo de hoje. Tá ali cadê o Lucas? Estava aqui agora. Ah, tá ali ele. Tá no bar. Tá ali o Lucas, que é meu parceiro bem posicionado. de composição. E a gente chegou aqui cedo e eu tava com fome, né? Eu falei, vou comer alguma coisa de vir pra cá. Descemos, fomos num posto de gasolina aqui do lado. E toda vez que eu tô com ele, acontecem coisas meio bizarras, assim. Toda vez. E aí, a gente chegou no posto. Quem que tava a gente entrou no bar que tem ali no posto e tal, pra comer uma empada. Quem que tava no posto? A esposa dele. No bar do posto. Ela tava fazendo uma reunião que ligaram pra ela, teve que fazer na hora. Ela tinha saído pra dar uma aula, mas ela parou ali pra... Ele não sabia. Ele virou e falou assim, pô, minha esposa tá ali. Nós sentamos a uma mesa. Num posto aqui perto? Nesse aqui do lado, Tem um posto de gasolina aqui atrás. Tu mora por aqui, cara? Não. 200 quilômetros. Ele mora em Pirassununga, mas ele tava com fome, ele chegou cedo e tal. Não, isso aí eu entendi. A questão é o que a mulher dele, que mora a 200 km daqui, tava ali. Porque entendeu? ela veio dar uma aula aqui em São Paulo. Já ia falar no Rio. Ela veio dar uma aula aqui em São Paulo. Ela chegou aqui com ele e saiu pra dar a aula. Mas aí tocou o telefone pra uma reunião de emergência. Ela parou pra fazer reunião no Delicatessen. Como é que chama essa porra? É um posto 24 horas. Conveniência. A loja de conveniência do posto. Chegamos lá, tava lá a mulher dele fazendo a reunião. Ele viu. A gente sentou, a gente queria ficar tocando violão. E aí ele levantou pra falar com ela. Na hora que ele levantou pra falar com ela, tinha um cara muito doido, assim, fritado. Muito doido, assim. Uma pessoa tava alcoolizada, não sei o que. Ele virou e falou assim, não mexe com ela não. Não mexe com ela não. Que, pô, tu mexer com ela, vou te meter a porrada. Aí ele virou e falou assim, é a minha esposa. Ele não mexe com ela não. Não mexe com a esposa dos outros. Aí eu virei pro Lucas e falei assim, Lucas, deixa quieto, não sei o que e tal. Aí sentou, né? Eu comi minha empada, tava com fome, aquela coisa, uma coca. E aí o cara ficou ali falando, aquela coisa, né?
uma questão da mente, né? Entendo os problemas da mente porque eu tenho alguns. E aí o cara ficou lá e não sei o que, não mexe, não sei o que, porque eu sou índio, vou te dar uma porrada, não sei o que, e babá e tal. E aí a gente levou super na boa e tal, mas a gente queria tocar violão, a gente queria ficar ali à vontade. E aí o cara saía e voltava assim, 400.000 vezes. E aí eu virei pro Lucas e falei o seguinte, Lucas, sabe por que ele tá voltando o tempo todo? Porque quando ele sai e vira pra cá pra olhar pra gente, você tá olhando no olho dele. Para de olhar no olho do cara, que o cara vai parar de vir aqui. Não deu outra. Ele parou de olhar no olho do cara e o cara parou de voltar, de ficar ali, né, falando com a gente.